Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente tem um tema denso, um tema que promete mexer bastante com o ensino superior no Brasil. Com certeza. Estamos falando de um novo decreto presidencial de maio de 2025 e uma série de portarias de notas técnicas que vieram depois. É uma mudança bem grande. E que tá gerando muita discussão, né? E com razão, porque o centro de toda essa transformação está em duas áreas muito, mas muito sensíveis: o ensino à distância, o famoso EAD, Certo. e, de um jeito bem direto, a forma como o Brasil forma seus professores. Não é só uma mudança de regra, é quase uma mudança de filosofia. Exato. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa, né? Tentar traduzir esse juridiquês todo esse jargão técnico e entender o que muda na prática. Na vida real, né? Na vida real, para quem estuda, para quem ensina e, claro, para quem tem uma instituição. A gente quer separar o que é essencial do que é só burocracia e entender a aposta por trás disso tudo. Vamos lá. Bom, para começar, a primeira coisa que salta aos olhos é que aquela ideia simples de curso presencial ou EAD meio que acabou, né? Pois é, ficou mais complexo. Agora são três categorias oficiais. Isso. A primeira, que continua se chamando presencial, agora tem uma regra clara. No mínimo 70% da carga horária tem que ser, bom, presencial mesmo, em sala de aula. E aí a coisa já começa a ficar interessante. A segunda categoria é a semipresencial. Certo? Nela, o mínimo presencial cai para 30%. Só que, e aqui está o detalhe, tem outros 20% que precisam ser com atividades síncronas. Síncronas. O que seria isso exatamente? Aulas ao vivo, com todo mundo conectado ao mesmo tempo, ou, se a instituição preferir, mais aulas presenciais. A escolha dela. Entendi. E a terceira categoria, o EAD, o à distância. Essa foi a que sofreu a maior transformação. Agora, mesmo um curso que se diz EAD precisa ter no mínimo 10% de atividades presenciais. 10%. E mais outros 10% que podem ser ou presenciais de novo ou síncronos, com essas aulas ao vivo. Então, o que isso quer dizer na prática é o fim daquele EAD totalmente assíncrono. Exato. Acabou. Aquele formato em que o aluno pega o material gravado, estuda sozinho a hora que quer e só aparece para uma prova final. Esse modelo formalmente não existe mais. Entendi. O governo está forçando um mínimo de interação humana, seja cara a cara, seja online, mas em tempo real. Isso, a justificativa que eles dão é de que isso aumenta o acompanhamento pedagógico, a troca. Mas, espere um pouco, isso não ataca diretamente a maior vantagem que o EAD sempre vendeu, que era justamente a flexibilidade total? Ataca. Pensou na pessoa que trabalha em turnos, que viaja, que não tem como se comprometer com o horário fixo. Como ela fica? Essa é a grande tensão no centro do debate. Do ponto de vista de quem regula, a flexibilidade total estava virando sinônimo de isolamento, de falta de acompanhamento e, em muitos casos, de precarização. Entendi. Eles estão fazendo uma aposta, a de que a perda de um pouco de flexibilidade é um preço justo a se pagar por um ganho de qualidade. É uma aposta alta, sem dúvida. E essa aposta na qualidade fica ainda mais nítida quando a gente olha para as regras de avaliação. Tem uma exigência nova sobre as provas, certo? Sim, e é uma exigência muito, muito específica. Para qualquer disciplina que tenha conteúdo à distância, mesmo que seja num curso presencial, agora é obrigatório ter avaliações presenciais periódicas. Ok, obrigatório. E não é só isso. A regra tem dois detalhes que são cruciais. E quais são? Primeiro, essas provas presenciais têm que ter peso majoritário na nota final. Ou seja, a avaliação feita lá no polo, olho no olho, é a que mais conta, Acabou a ideia de passar adiante só com um trabalho online, então. basicamente. E o segundo detalhe, que é muito pontual, no mínimo, um terço dessa prova presencial tem que ser de questões discursivas. Um terço discursivo, nossa, que específico! Por que essa exigência toda? A intenção clara é combater a cultura do decoreba e do chute, né? Questão de múltipla escolha é fácil de corrigir, mas não mede muito bem a capacidade de análise do aluno. Certo, a capacidade de argumentar. Isso. Ao forçar a escrita, a ideia é garantir que o aluno sabe articular o pensamento e não só reconhecer uma resposta pronta. É um passo para tornar a avaliação mais rigorosa e menos automática. Entendi. Então o recado geral do primeiro bloco é:
Mais interação, mais presença e avaliações mais sérias. Mas o ponto mais polêmico não foi esse, né? A verdadeira linha vermelha foi a proibição total de certos cursos à distância. Exatamente. A nova regra lista 5 cursos que, de agora em diante, só podem ser oferecidos no formato presencial, com 70% da carga horária em sala. E quais são eles? A lista é Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. Certo. Mas, pensando aqui, isso não parece um pouco fácil de contornar? Uma faculdade não poderia, sei lá, criar um curso com um nome diferente, tipo Ciências do Cuidado Humano, para fugir da regra de enfermagem? Excelente pergunta. E, pelo que a gente leu, o Ministério da Educação se antecipou a essa manobra. Ah, é? Sim, eles criaram o que uma das notas técnicas chama de conceito de rótulo. Eles usam uma classificação oficial de cursos, a Cine Brasil. E a ideia é simples, mas bem eficaz. E como funciona esse tal de rótulo? Pensa no rótulo como um grande guarda-chuva temático. Não importa o nome que a faculdade dá para o curso. O que importa é o perfil daquele profissional, as competências que ele desenvolve. Entendi. A essência do curso. Exatamente. A nota técnica até dá exemplos para não deixar dúvida. O rótulo enfermagem, por exemplo, não inclui só o bacharelado em enfermagem. Inclui também o de obstetrícia. Interessante. E o rótulo psicologia é ainda mais amplo. Inclui o curso de psicomotricidade e até um curso tecnológico que existe por aí chamado Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas. Uau! Então eles foram bem a fundo mesmo. A mensagem é clara. Não adianta ser criativo com o nome, né? De jeito nenhum. Se o conteúdo pertence àquela área proibida, a regra se aplica. O que vale é a essência, não a embalagem. É uma forma de fechar as brechas, então. Com certeza. E além desses cursos da saúde e do direito, tem uma outra proibição que é gigantesca, que atinge um setor inteiro de uma vez. A vedação da oferta à distância para todas as licenciaturas. Todas? Sem exceção? Quer dizer que a formação de professores no Brasil não pode mais ser 100% à distância? Nenhuma. Acabou. A partir de agora, quem quiser se formar para dar aula, não importa a disciplina, vai ter que fazer um curso, no mínimo, semipresencial, com aquela cota de atividades presenciais e síncronas. Isso é drástico. E eu imagino que essa decisão cria um efeito dominó, principalmente naqueles programas mais curtos, como a formação pedagógica ou a segunda licenciatura. Como eles ficam? Ficam diretamente impactados. A lógica, que está bem clara nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, é que esses programas especiais nunca foram autônomos, sabe? Como assim? Eles sempre precisaram estar ancorados num curso de licenciatura pleno que já existisse e fosse bem avaliado na instituição. Para uma faculdade oferecer segunda licenciatura em História, por exemplo, ela precisava ter um curso regular de licenciatura em História. Faz todo sentido. Então, se a licenciatura mãe não pode mais ser EAD, O programa Filho que depende dela também não pode. Perfeito. As instituições vão ter que migrar suas licenciaturas EAD para o modelo semipresencial e, consequentemente, a formação pedagógica e a segunda licenciatura vão ter que seguir esse mesmo caminho. Entendi, mas a mudança mais radical, mais incisiva, não foi nem essa. Não? O que foi, então? Foi a proibição absoluta, taxativa, de se ofertar formação pedagógica ou segunda licenciatura na área de pedagogia. Isso simplesmente acabou. Proibido? Totalmente. Mas por quê? O argumento não é sempre que faltam professores no Brasil? Isso parece contra o senso comum. Parece, né? Mas a justificativa do Conselho Nacional de Educação é muito firme. Eles defendem que a pedagogia, que forma o profissional que vai lidar com as crianças na educação infantil nos primeiros anos do fundamental, é uma ciência extremamente complexa. Exige uma imersão, uma profundidade que não dá para conseguir num curso de um ano e meio. a ideia é que não existe um atalho para se tornar pedagogo. Exatamente, essa é a palavra. A visão do CNE é que esses programas especiais foram criados para resolver um problema específico. A falta de professor de matemática, de física, de história, lá para o ensino fundamental 2 e médio. Para habilitar, sei lá, um engenheiro a dar aulas de matemática. Isso. Mas, segundo eles, o programa foi desvirtuado. Começou a ser usado como uma via rápida para a pedagogia.
algo para que ele nunca foi pensado. A decisão é de proteger a formação do pedagogo como uma graduação completa, dedicada. Mas isso tem um custo social, não tem? Eu fico pensando num caso real. Uma professora de biologia, já concursada, que mora numa cidade pequena e queria fazer uma segunda licenciatura em pedagogia para poder dar aula para as crianças menores na mesma escola. Antes ela fazia isso à distância. E agora esse caminho se fechou para ela. Exato. Esse é o dilema. A justificativa é o reforço da qualidade, mas o impacto no acesso é real, é imediato. O CNE está dizendo que, para o bem das crianças, a formação desse professor precisa ser mais robusta, mesmo que isso signifique que menos pessoas consigam obtê-la. É uma escolha de política educacional. Certo. Entendi as novas regras. Mas agora vem a pergunta que deve estar tirando o sono de milhares de estudantes. E quem já está no meio de um desses cursos? Quem está fazendo uma segunda licenciatura em pedagogia agora? O diploma dessa pessoa ainda vai valer? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta depende de uma única data: 1º de julho de 2024. Uma data-chave, então. Totalmente. A situação do aluno muda completamente se a matrícula foi feita antes ou depois desse dia. Ok, vamos por partes. O que acontece com quem se matriculou antes de 1º de julho de 2024? Essas pessoas estão protegidas pelo que a lei chama de direito adquirido. A própria resolução garante isso. Quem já era aluno pode concluir o curso exatamente com as mesmas regras de quando entrou. Ah, então se a pessoa estava numa segunda licenciatura em pedagogia, ela pode terminar? Pode terminar. O curso dela continua, o diploma será totalmente válido. Para esse grupo, na prática, nada muda. Ufa, isso é um alívio para muita gente. Mas e o segundo grupo? Quem se matriculou depois de 1º de julho de 2024? Aí o cenário é de incerteza. Esses alunos não têm a mesma garantia. As faculdades ganharam um prazo de 2 anos, até 1º de julho de 2026, para adaptar todos os cursos. E nesse período de transição? Nesse período, um aluno pode até ter entrado num curso que ainda estava no modelo antigo, mas... Sempre tem um mas. Sempre tem, mas a instituição não só pode, como ela deve alterar o projeto do curso no meio do caminho para se adequar à nova lei. Como assim? Dê um exemplo. Um aluno que entrou numa licenciatura EAD em agosto de 2024. No semestre seguinte, ele pode ser informado de que o curso virou semipresencial e que agora ele tem que cumprir atividades no polo. Esse aluno vai ter que se adaptar ao que eles chamam de transição curricular. Nossa. Então, para quem entrou depois do prazo, o contrato pedagógico pode ser reescrito pela faculdade a qualquer momento? Basicamente, sim. Até 2026. Isso cria uma insegurança jurídica e de planejamento de vida enorme para esses estudantes. A regra do jogo pode mudar com um carro em movimento. Exatamente. A estabilidade só vale para quem já estava no sistema antes da virada de chave. Ok, foi uma análise densa por decretos, pareceres. Se a gente tivesse que resumir os grandes recados dessa transformação, quais seriam? Eu diria que o primeiro é o fim do EAD como a gente conhecia. Sem dúvida. A flexibilidade total acabou. Agora todo curso tem um componente de interação em tempo real, seja presencial ou síncrono. Concordo. O segundo recado, para mim, é uma aposta clara em qualidade, mesmo que isso custe em quantidade e acesso. A restrição em áreas como saúde e direito, e principalmente o tratamento dado à formação de professores, aponta para isso. E o terceiro, que me pareceu o mais assertivo de todos, é a blindagem da pedagogia. A mensagem é inequívoca. A formação de quem educa as crianças não admite atalhos. Quer ser pedagogo? O caminho é um só: a graduação completa. Juntando todas as peças, o que esses documentos mostram é um esforço do Estado para intervir no mercado educacional. É como se estivessem pisando no freio da expansão massiva e pouco regulada do EAD. A visão parece ser a de que era preciso colocar um freio de arrumação, sabe? Um freio para combater a precarização e garantir um padrão mínimo de qualidade. Centrado na interação humana. Exato. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é o grande dilema por trás dessas regras. A nova estrutura, com mais presença, com avaliações mais rigorosas, claramente busca uma formação melhor, principalmente para os professores que vão moldar as próximas gerações. Isso é inegável. Sim, o objetivo é nobre, mas, ao mesmo tempo, impõe custos, impõe barreiras logísticas. E a questão que fica no ar é: essa nova regulamentação é uma barreira necessária para garantir a qualidade? Ou ela pode acabar limitando o acesso à educação superior
Ironicamente, para as pessoas que mais dependiam da flexibilidade que o antigo EAD oferecia, especialmente quem vive longe dos grandes centros urbanos. Fica aí a reflexão.